Glória a Deus. Que delícia essa presença do nosso Deus. Que gostoso esse ambiente. Que delícia essa casa cheia. Pastor Valdir chegou e falou: estamos com um problema. E o melhor problema que um pastor pode ter na vida é quando não tem lugar para o povo sentar. Pensa num problema bom, é esse problema. Glória a Deus, pode dar graças ao Senhor por isso. Aleluia, Deus é bom demais. Glória a Deus. As promessas do Senhor estão se cumprindo. Jesus está voltando. E a palavra dele diz que toda língua confessará, que todo joelho se dobrará, e todos irão declarar e ver que Ele é Senhor. E sabe o que é o mais gostoso disso? É saber que muitos estarão com Ele. Muitos estarão vivendo e usufruindo dessa vitória. Então, cada um que se achega nesse lugar, nós sabemos que estes farão parte desse dia. E nós estamos aqui para isso, não é verdade? Nós estamos aqui para isso. Deixa eu ver quem que está aqui. A Neuci está aqui? Neu, vem aqui orar por mim. A gente está nessa série de discipulados, né? E aí eu queria que uma discípula orasse por mim hoje, nessa manhã. Senhor, queremos colocar a vida da pastora diante de Ti neste momento. Te pedir que o Senhor a use com sabedoria, com graça, com discernimento. Sabemos que o Senhor já tem a usado como um vaso em Tuas mãos para abençoar essa igreja, essa casa. Queremos, Senhor, que nesse dia que não seja diferente, mas que o Senhor a use, Senhor, ministre o coração dela, para que ela possa, Senhor, derramar mais da Tua unção, da Tua sabedoria, da Tua graça sobre nós nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, que assim seja. Que assim seja. A gente está nessa... Não era para ser uma série, mas é tão incrível que a nossa oração na virada do ano e a oração do pastor Jean foi assim: Senhor, eu quero entregar a agenda da igreja nas Tuas mãos. Pai, que a Tua vontade seja estabelecida acima da minha. E eu sei o quão difícil é o G fazer essa oração, não porque ele tem dificuldade de depender do Senhor, mas é que ele gosta muito de planejar todas as coisas. E aí ele planejou que nós estaríamos estudando a carta de Efésios. E de repente o Senhor trouxe a direção de que nós deveríamos começar o ano falando sobre discipulado. E o que estava no calendário da igreja era Efésios, e eu vibro demais com isso, porque eu tenho convicção no meu coração, amados, de que essa série, que se tornou uma série discipulado, veio do coração do Senhor. Quantos aqui têm sido extremamente ministrados por essas palavras? Tem sido uma sacudida no nosso interior, não é mesmo? Tem sido demais, demais. E hoje, então, a gente vai fechar, talvez não, essa série. Talvez não, nós sabemos. Tudo indica que sim. E é muito doido, porque falando sobre essa série, e eu nos bastidores aí, conversando com os líderes de em casa, e perguntando para eles como é que está sendo toda essa abordagem dentro das casas. É muito gostoso, vira e mexe, viu? A gente vai perguntando para os líderes: e aí, como o teu em casa respondeu a essa passagem, a essa mensagem do domingo? Como é que foi? Como que eles se abriram? Como que foi a dinâmica? A gente ama receber o feedback dos em casas. Tem segunda-feira que é a nossa segunda de folga, mas a gente não se aguenta. A gente entra lá nos grupos e começa: a gente vai querer saber como é que vai ser. E todo mundo, tem alguns em casas que acontecem na segunda, outros na terça, nas quartas, mas a gente sempre fala:
Fala para a gente como é que foi, como é que está sendo, porque é muito gostoso a gente percebendo o quanto a igreja tem recebido. O quanto a igreja não está aqui de corpo, sabe, presente, mas com a cabeça em outro lugar. Mas os corações estão aqui abertos, as mentes estão aqui conectadas, concentradas. E é lindo ver isso. É demais, é demais. É uma bênção saber disso. Porque, amados, querendo ou não, nós estamos correndo e remando, nadando contra a maré, contra um fluxo que existe nos dias de hoje, dentro dessa cultura e no mundo que a gente está vivendo hoje. É muito interessante porque a introspecção tem crescido a cada dia que passa. É interessante ver o quanto as pessoas têm, a cada dia que passa, buscado mais ficar na solitude, não é? Existe um estudo muito interessante que eu estava vendo, e a pandemia, eu vejo que ela só potencializou essa realidade. Na pandemia, a gente sentiu falta de comunhão, de estar com as pessoas, o que foi muito bom, mas em compensação, a pandemia também fez a gente gostar de estarmos mais na nossa, de fazer da nossa casa um lugar tão confortável e gostoso ao ponto da gente não querer sair dela. O primeiro ano de pandemia foi um ano onde foi uma loucura, ninguém esperava por isso. As vendas de móveis e reforma nas casas foi recorde, porque as pessoas então começaram a investir no seu conforto, entendendo que elas ficariam dentro de casa. E aí o home office, que era algo muito aqui ou ali, como as pessoas tiveram que estruturar a casa para trabalhar dentro de casa, quando acabou a pandemia, muitas empresas, muitas pessoas descobriram que funcionaria você ficar ali. Mas tudo isso tem, obviamente, um lado bom de você estar presente, de você estar mais em casa, mas traz e acentua mais essa vida muito individual, muito privada. É muito interessante. No ano de 1950, nos Estados Unidos, 4 milhões de pessoas viviam sozinhas. Isso era equivalente a 10% de um número ali de alguns estados. Eu acho que eram 5 estados e era equivalente a isso. Hoje, dentro dessa mesma gama de estados, são 32 milhões de pessoas, equivalente a 28% de pessoas que vivem sozinhas. Agora, vocês querem pasmar? Na Suécia, que é um país, hoje as pessoas que vivem sozinhas dentro de uma casa alcançou o número de 60%. 60% das pessoas na Suécia moram sozinhas. Agora, uma vida autocentrada. Uma vida onde a pessoa está totalmente voltada para si. E a pergunta que cabe aqui hoje para nós é: existe algum espaço na vida autocentrada para a vida comunitária do cristianismo? O cerne do cristianismo, amados, é pautada na comunhão dos santos. É ser o espírito
espelho da relação Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É feito nossa imagem e semelhança. No Gênesis, ali, a Trindade presente, criando o homem, disse, nossa imagem e semelhança. Quando nós olhamos o versículo-chave desse tema discipulado, um momento onde Jesus está se despedindo de seus discípulos, ele chega em Mateus 28, versículo 19, falado aqui durante todos esses domingos, que é, portanto, vírgula, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui, a gente pode olhar para esse versículo e achar que as pessoas que precisam fazer discípulos, as pessoas incumbidas, as pessoas que carregam essa responsabilidade, pode deixar o versículo, por favor, que carregam essa responsabilidade, são aqueles que vão por todas as nações. Então, essa coisa de fazer discípulo é para missionário. Porque aqui, ó, vão para todos, eu não estou indo para nações nenhuma, como é que eu vou fazer discípulo? Mas aqui, amados, é uma incumbência da igreja. A igreja do Senhor Jesus, ela é uma igreja que está espalhada em todas as nações. E quando a gente faz parte da igreja, nós temos como dever, responsabilidade como cristão, de fazer discípulo, porque afinal de contas, nós estamos numa nação, não é? Nós não estamos em outro planeta, mas a gente está aqui no Brasil, né? Aí do Brasil, Santa Catarina, São Bento do Sul, Campo Alegre, Rio Negrinho, fazemos parte de uma nação. Então, essa palavra é para nós que fazemos parte da igreja do Senhor Jesus, espalhada para 4 cantos desse mundo. Agora, sabemos que tem irmãos com maiores desafios do que o nosso. Eu vou dizer uma coisa para vocês muito engraçada, muito interessante, e que não está aqui não. E eu aqui sentada hoje louvando, me lembrei disso. E a Tamara e o Stefano que estão aqui, eles vão testificar disso, testemunhar disso. Nós éramos de uma igreja brasileira em Orlando. Então, na época que nós morávamos em Orlando, existiam 2 milhões de habitantes em Orlando e 25 mil brasileiros espalhados por lá. E a nossa igreja era uma igreja de brasileiros. Então, a gente tinha que caçar no meio dos 2 milhões de pessoas, aonde estavam esses 25 mil. E aí, tinha a padaria brasileira, o mercado brasileiro, o restaurante brasileiro, que era meio tudo que no mesmo lugar, no miolinho. Gente, o que eu fazia para ir ser missionária para os brasileiros e encontrar os brasileiros? Eu ia lá no mercadinho brasileiro. E eu chegava no mercadinho brasileiro e eu tinha uma estratégia. Eu falava assim, eu vou ver uma moça brasileira. Eu tinha essa estratégia, gente. E eu vou perguntar para ela, para puxar assunto, se ela conhece uma manicure brasileira. Porque brasileiro sempre quer fazer a unha, americano não tira a cutícula, não empurra, só aquelas coisinhas assim, de um jeito bem diferente do nosso. E a gente sempre buscava uma brasileira para fazer unha. E brasileira, mulher sempre sabe e conhece uma brasileira que faz unha. E eu falei, gente, eu vou lá, porque como é que eu vou fazer? Como que eu vou falar de Jesus? Como que eu vou convidar alguém para ir na igreja? E aí, eu usava dessa estratégia. E eu me lembro, e é disso que o Espírito Santo me lembrou agora.
ministrou muito o meu coração sobre isso. Eu me lembro do sentimento de falar assim, meu Deus, que eu estava lá, né? Imagina no Brasil, que todo lugar que você vai é brasileiro. Que todo mercado, que todo lugar, que você não precisa ficar caçando, meu Deus, que maravilha deve ser lá. E o Espírito Santo me lembrou disso e falou, e aí filho, o que você está fazendo agora que todo mercado tem brasileiro, que toda padaria tem brasileiro, que toda loja tem brasileiro, que onde você anda tem brasileiro, que todo mundo fala a tua língua. Eu me lembro uma vez que o Jean, o Stefano, os homens foram no Walmart que os brasileiros frequentavam. Vamos lá procurar, caçar uns brasileiros para falar de Jesus para os brasileiros. E aí chegou no Walmart, o Jean chegou numa senhora que viu que ela estava na fila falando em português, ele chegou lá e falou, oi, tudo bem? Então, eu queria conversar com a senhora tem um tempinho, queria falar de Jesus. Aí a senhora olhou e falou, ô pastor, eu sou ovelha da tua igreja. Que está sem graça. Ai, queridos, com isso que eu quero dizer para vocês também, não é só expor o meu marido, mas é dizer para você que o meu marido não tem uma memória fotográfica, não tem. Então, em outras palavras, se você vê o meu marido no supermercado, ele não te cumprimentar, vai lá e fala, oi pastor, tudo bem? Porque ele é uma pessoa queridíssima, ele vai amar falar com você, mas não significa que ele vai olhar e que ele vai conectar, e não é assim, não é. Tanto é que um tempo atrás, era assim ó, que ele fazia, as pessoas na rua cumprimentavam ele, oi pastor, aí ele ficava assim ó, tipo, quem é você? Estou tentando fazer uma cara assim. Eu falo, Gê, é o seguinte, não faz essa cara, você só cumprimenta. Você só diz, oi, tudo bem, como é que você está? Não precisa fazer essa cara que você está tentando descobrir. Aí ele, não, tá bom. Amados, no outro dia, estou eu e ele no centro da cidade, no calçadão. E aí estou eu e ele andando assim nessa direção, conversando, e veio um rapaz do lado de cá. Aí o rapaz fez assim, ó. Aí o Gê, aí ele passou reto, era com o cara de trás que estava. No dia seguinte, aí ele olhou pra mim assim, tipo, cara. Foi muito engraçado. Foi muito bom. Enfim, voltando aqui. Amados, em outras palavras, nós fomos chamados a nos dedicarmos às outras pessoas. Nós fomos chamados a nos dedicar. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E antes de nós falarmos sobre essa dedicação, vem uma coisa antes. Antes da gente pensar em ser discipulador, né, em levar uma pessoa a Jesus Cristo, nós temos que entender que tipo de discípulo nós estamos sendo. O que é ser um discípulo? Pode colocar aí, meus queridos. É a primeira. O que é um discípulo? O discípulo, ele é um seguidor. Um discípulo é um seguidor de Cristo. Em Marcos, no capítulo 8, no versículo 34, diz assim, então ele chamou a multidão e os seus discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, o Cristo Jesus diz que existe aí um caminho para nós seguirmos ao Senhor.
A gente precisa ir até Ele, se achegar até Ele. Nós precisamos negar a si mesmo, renunciar, se arrepender, tomar a nossa cruz, que é a responsabilidade, onde a pastora Sheila falou de maneira muito incrível, e de seguir. E eu acho tão interessante que nós estamos numa era e num momento da história que, se você parar para pensar, foi muito banalizado essa coisa de seguir. Porque hoje a gente segue tanta gente, não é? Hoje é só apertar um botãozinho para você ser um seguidor. Hoje você aperta um botão, hoje você vê um story que você achou interessante, sem muito análise de quem é aquela pessoa, o que ela faz, quem ela representa, quais são os valores. Ela é seguida. Às vezes eu libero um story e, se eu vejo que foi uma que deu assim engajamento, a pessoa começa a me seguir. E eu sempre questiono, será que ela está me seguindo por causa de um story? Mas isso acontece. Eu acho muito interessante o que essa palavra, o que esse conceito tem sido diluído. E às vezes eu me pergunto, será que tem gente seguindo Jesus porque tem visto só um story? E aí nesse story é assim, ele vai mudar, ele vai transformar, ele cura, ele liberta, ele vai te prosperar, ele vai fazer você se livrar de toda a tranqueira e bagagem da tua vida e vai trazer uma libertação. Você fala, vou seguir. Como será que a gente compreende, entende a profundidade que é se tornar um seguidor de Jesus? Tudo que eu falei aqui é verdade. Ele é tudo isso. Ele é aquele que a palavra diz que nos traz uma vida, e uma vida em abundância. Agora, amados, existe um caminho a ser percorrido. Existe um modus operandi não determinado por nós, de como ser um seguidor. Mas a palavra, ela é clara, quando ela diz, então chamou a multidão e os discípulos e diz, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É um processo. Dentro desse processo, nós temos que estar dispostos a algumas coisas. E entre essas coisas, eu selecionei algumas que eu vejo que é fundamental nós hoje fazermos uma avaliação de que tipo de discípulos de Cristo nós estamos sendo. Eu nem estou falando de um discípulo e um discipulado interpessoal aqui, mas eu estou falando do discipulado do nosso Mestre, do nosso Senhor, Jesus Cristo, que tem expectativa de nós, porque Ele disse, olha, se você que está se chegando até mim, você está chegando? Você está chegando? Ele olha para a multidão e fala assim, vocês estão chegando até mim? Então é necessário algumas coisas aqui. Pastor Edu, inclusive, no domingo passado, falou sobre o jovem rico, porque ele se achegou. E quando foi feita a proposta, ele falou, peraí, não, aí já é demais. Eu apertei o botão aqui, mas eu não tinha entendido a profundidade que era de seguir, não.
Eu fiz até algumas coisas aí, mas essa daí, olha. Então, uma das características de um discípulo é a obediência. O que é ser um seguidor? Ele é obediente. Em João, capítulo 14, versículo 15, diz assim: Jesus promete o Espírito Santo: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. É muito interessante porque aqui, e esse é um fundamento, é fundamental isso. Essa obediência requerida, ela está totalmente ligada ao nosso amor pelo Senhor, ao nosso amor. A palavra diz assim, Jesus então diz, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. É uma questão de amá-lo. Em Atos 3:19, antes de falar de Atos 3:19, tem uma outra característica que é o arrependimento. Então é a obediência que está ligado ao nosso amor, que está ligado a guardar o mandamento, e aí quando ele resume todos os mandamentos, ele fala, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, amados. O próximo vem na sequência. Porque a palavra de Deus, e aqui foi dito, como nós iremos amar a Deus que não vemos. Como que isso pode acontecer? Como que nós podemos dizer que a gente ama o Senhor que nós não vemos e a gente não ama o nosso irmão que está do nosso lado? Quando a gente ama o Senhor e coloca Ele no centro, as leis espirituais, voltando aqui falando com você, quando eu era lá da Igreja Batista, pequenininha, a gente saía para as semanas do evangelismo, e a gente carregava as leis espirituais, e uma das primeiras regrinhas das leis espirituais era destronar, e colocar o Senhor no centro da tua vida, do teu ego, sabe? Está lá, aí sai o eu, e é colocado o Senhor. Quando o Senhor ocupa esse lugar central do nosso coração, das nossas motivações, amados, é impossível a gente não colocar o nosso próximo como prioridade. Então, nesse percurso, é muito importante a gente se arrepender do egoísmo, do mau caminho, do distanciamento, do pecado. Em Atos 3:19 diz assim, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Existe então esse processo de nós nos voltarmos a Ele, dele fazer um raio-x no nosso coração. A palavra de Deus diz que o Espírito é aquele que convence do pecado, de todo o pecado, de toda a injustiça, de todo o juízo. Ele é aquele que vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, então, que ele é desperto, aceitamos o Senhor Jesus, o confessamos, o Espírito Santo começa a trabalhar no nosso interior e começa a mostrar, filho, filha, não é mais assim. E a gente vai apresentando diante do Senhor em arrependimento, com tristeza, com pesar. Eu vou confessar algo para vocês aqui como pastora. Eu me espanto às vezes de algumas pessoas
que não vivem esse processo de profunda tristeza. Porque quando a gente se arrepende e a gente olha para aquilo que nós estávamos fazendo, e a gente vê que aquilo era tão ruim, era tão maléfico, era tão podre, que tem que gerar em nós uma tristeza profunda, amados. O arrependimento gera isso. Você tem que tomar cuidado de você não estar vivendo um negócio muito religioso, de falar que você está arrependido, e no fundo, você não está, e no outro dia você está fazendo a mesma coisa. Porque todo arrependimento tem que gerar um constrangimento de você se olhar e falar, eu não sei como eu fui capaz, Deus me perdoa. Eu estou muito mal, eu estou muito triste de enxergar isso em mim, de ver isso em mim. É necessário. Quando nós voltamos, arrependem-se, pois, e voltem-se para Deus. Em Lucas 5,31, Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas aos pecadores ao arrependimento. Então, assim, a dica, quando uma pessoa lá fora fala assim, eu não acredito que fulano de tal é crente, Deus o livre, ele faz tanta coisa, eu nunca vou na igreja de crente, porque tem um monte de crente lá, tudo errado. Aí é o momento de você responder assim, mas é que Jesus disse que ele veio para os doentes. A gente é doente mesmo, nós estamos lá porque a gente só reconheceu isso. Eu não estou falando que com isso, os irmãos da igreja não têm que dar um bom testemunho, porque eu também estou falando que os irmãos da igreja precisam se arrepender e mudar os seus caminhos. Mas é um processo. Então tem muita gente aqui, a maioria que está aqui reconhece que precisa do Senhor, senão não estaria aqui. Estamos todos em processo, amém? Estamos todos nesse lugar. E se a gente não estivesse nesse lugar, nós não estaríamos aqui, porque Jesus veio para esses que estão nesse lugar, que se encontra, olha para si e fala, eu preciso, eu sou um necessitado. Se não for Jesus na minha vida, eu sou terrível, eu sou ruim, eu sou egoísta. Mas sabe, para tudo isso também é necessário ser muito sincero, sabe, muito sincero. E aí, dentro desse processo que é tome a sua cruz, que Cristo fala, ele fala sobre a renúncia. Renúncia é mais um ponto. E Mateus 16, no versículo 24, diz assim, então Jesus disse aos seus discípulos, de novo, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. A renúncia da cruz. Lucas 14, 33 diz, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. Amados, sabe o que é o que Jesus está falando aqui? É exatamente isso, se ele não for a máxima do teu coração, porque renunciar a tudo aqui é exatamente destronar tudo que poderia ocupar o lugar dele. Ele tem que ser a máxima do nosso coração. Ele tem que ser o mais desejado, o mais amado. Ele tem que ser aquele que a gente mais se preocupa em entristecer. Dicas para os discipuladores da casa. É impossível a gente não tratar num discipulado, a gente não confrontar no discipulado, e o discípulo muitas vezes se entristecer conosco pela repreensão, pela puxada de orelha, e às vezes ele vai ficar chateado, às vezes ele vai ficar
virar o nariz um pouco, torcer o nariz um pouco para você. Mas nada é melhor do que você saber que naquele momento você foi obediente ao Senhor Jesus. E entre Jesus ficar decepcionado com você ou um discípulo, que fique o discípulo. E é incrível, amados, porque em muitos momentos que a gente teve que lidar em disciplina, com disciplina, o primeiro instante a pessoa pode ter sentido uma tristeza, ficado meio assim, ficado meio embolado, mas é uma questão de tempo para o Espírito Santo começar a trabalhar, e passado algum tempo essa pessoa nos procurar e disse: olha, eu realmente fiquei muito chateado com aquela repreensão, mas hoje eu entendo o quanto ela foi importante, o quanto eu precisava. Eu sei que não foi fácil para você, e não é. Queridos, tem momentos que eu vou para um discipulado passando mal, é muita borboleta no estômago. Eu já sei o que eu vou falar, eu já sei como a pessoa vai se sentir, eu já sei que ela não vai gostar, eu já sei que ela vai me julgar, eu já sei que de repente ela vai chegar para o marido e ela vai me detonar, e para os parentes, para o povo, e não sei, eu sei. Às vezes eu consigo dimensionar tudo o que vai acontecer, e eu falo: Senhor, me ajuda, está muito difícil dizer isso aqui. Às vezes a gente se sente totalmente intimidado, tem discípulo que intimida a gente. E a gente não sabe nem por onde começar. Mas aí o Espírito Santo está lá, e aí? É como se ele estivesse olhando para você e dizendo assim: e aí? Quem que você vai agradar? E sabe, eu já decidi agradar pessoas. E às vezes eu vejo o Espírito Santo usando uma outra para trazer o confronto que ele queria me usar e eu não permiti. E aí eu vejo uma transformação na vida daquela pessoa e eu olho e falo assim: uau, eu podia ter participado dela. O Senhor queria me usar e eu não tive coragem. Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se oferecem em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então essa renúncia de se apresentar, de se oferecer como um sacrifício vivo, essa paixão de você estar aqui no momento do louvor, da adoração, no teu dia a dia, nesses momentos onde você é colocado em xeque-mate, numa mentira que seria mais fácil escapar de um problema, de um olhar, numa solução rápida para algumas coisas que implica você abrir mão de princípios e valores. É isso que aqui está falando, nos apresentar como sacrifícios vivos. É falar: vai doer, eu vou ter que pagar um alto preço, mas eu vou ser sacrifício vivo, porque eu adoro ao meu Senhor. Um culto racional é isso, é você ter consciência de que você está aqui para defender o Evangelho de Jesus Cristo. E, amados, requer muita renúncia. Veja que não é tão simples como apertar um botãozinho e se tornar um seguidor. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Olha isso, Paulo dizendo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida agora que vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa é a característica de um discípulo. Fui crucificado com Cristo. Paulo aqui está dizendo: não é mais a carne que se move,
não é mais através dos meus desejos, dos meus anseios, dos meus prazeres, daquilo que eu quero, da minha casa gostosa. Muitas vezes, veja, não é só sobre pecar e não pecar, mas quando você é crucificado com Cristo, você olha para o Mestre e ele diz assim: eu não tinha lugar para reclinar a minha cabeça. Quando você se consegue fazer essa afirmação dizendo, fui crucificado com Cristo, amados, é muita renúncia. Filipenses 3, versículo 7, 8 diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Uau! Em outras palavras, ele está dizendo assim: olha, num balanço de tudo que eu posso ter ganho, conquistado, vivido, almejado, quando eu coloco isso numa balança, e eu coloco aquilo que Cristo representa, aquilo que Ele conquistou para mim, aquilo que Ele é para mim, isso aqui eu considero como esterco, não tem como comparar. Pensa num check-up no nosso coração esse versículo. Que constrangedor. Que forte. Eu olho para mim, tem tanta coisa que eu não consigo considerar esterco. E aqui não é sobre não ser grato. Aqui não é sobre a gente não viver num contentamento e olhar e ser grato e agradecer. Não é sobre um pai de família querer trabalhar e querer o melhor para a sua casa, entenda. Mas é sobre uma questão do que vale mais, do que é mais importante, do que é mais prioritário, do que te move. É muito mais profundo. Porque uma pessoa pode viver uma vida miserável e mesmo assim não valorizar ao Senhor como deveria. Não é uma questão de status, é uma questão de coração. Não é uma questão de o quanto você tem, mas é o quanto você valoriza o Senhor. E o que lugar Ele está no teu coração. E no comparativo, aí você compara e fala assim, uau, mas nada se compara, nada, nada, nada. E amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Por favor, entenda isso. Existem igrejas e igrejas. Existe igreja que vai fazer você valorizar todo tipo de conquista terrena na tua vida. E de pessoas que estão aqui te impulsionando a acreditar que a tua vida vai melhorar e que você vai almejar, alcançar e ter e fazer. E é uma opção. Agora, eu vou ser bem sincera com vocês. Eu acho que o papel da igreja é fazer a gente tirar o nosso pé daqui, tirar o nosso coração daqui, tirar os nossos pensamentos daqui, tirar, sabe, a valorização que a gente tem das coisas daqui e revelar a maior conquista da nossa vida.
entendendo que por mais que a gente possa viver 120 anos aqui, não é nada comparado a uma eternidade da qual Jesus conquistou para você, que vale muito mais. Então, o objetivo nosso aqui é sempre te tirar daqui. É sempre levar o teu olhar a valorizar e olhar para o céu. Olhar para o céu, olhar para a conquista de Cristo, olhar para a vida eterna e te perguntar: meu amado, qual que é o teu plano para daqui 300 anos? Onde você vai estar? Com quem você vai estar? O que você vai estar fazendo? 400, 500, 1000? Você já entendeu que você é um ser espiritual? Você já entendeu que você é um ser eterno? E que existe dois destinos para a tua vida. Dois destinos. Independente do perrengue que você passe aqui, não é nada comparado a uma eternidade. Nada. É um ponto mínimo comparado a uma eternidade. E a pergunta é: para onde você quer ir? E aí Jesus veio para nos trazer esse presente maravilhoso. Esse presente maravilhoso de nos reconectarmos ao Pai, de levar sobre si toda dor, todo pecado, toda transgressão, tudo aquilo que a gente fez de errado, toda decisão errada, toda decisão egoísta, toda a maldade do nosso coração. Ele diz assim: olha, eu carrego em amor a eles. A palavra de Deus diz: eu o amo porque Ele me amou primeiro. Então esse que nos amou primeiro diz assim: olha, é uma questão de amor à obediência. Você me ama? Sabe, esses tempos atrás eu ouvi um pastor dando uma entrevista num podcast que eu falei: uau, eu chorei. Eu falei: meu Deus, que coisa mais linda. Esse homem disse assim: sabe, a gente sempre fala que Jesus sangrou no Getsemane, que Jesus ficou angustiado ali porque ele ia para a cruz, porque ele ia ser crucificado. E esse pastor disse assim: quantas pessoas já entregaram a sua vida para outras? Você realmente acha que a angústia de Jesus no Getsemane era porque ele ia morrer na cruz? Quando ele diz: afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade, esse cálice era a morte de cruz? Para o Cristo Jesus, que ficou 40 dias no deserto sem comer nada, todas as tentações ele venceu. Ele viveu 33 anos da vida dele santo, imaculado, irrepreensível, sofrendo todas as tentações que um homem sofre. Ele sabia que ele iria estar do lado de Deus Pai, que ele iria estar num lugar muito melhor. Jesus não tinha dúvida disso. Você acha que Jesus realmente estaria ali agoniado porque ele ia morrer, passar pela morte de cruz? E ele disse assim: a agonia dele é porque sobre ele repousaria um homem puro, imaculado, santo, todo pecado da humanidade. E quando ele diz: Senhor, afasta de mim esse cálice, era o cálice do pecado, que de repente estaria todo sobre ele, de um estuprador, de um abusador, os pecados mais terríveis, de um serial killer. E aí ele olha para o Pai e fala: uau, é pesado demais. Afasta de mim esse cálice, mas que a tua vontade. E ele então decide
num amor tão intenso, carregar sobre ele para que hoje eu e você pudéssemos falar dos nossos planos daqui 300 anos. Para que eu e você pudéssemos chegar para um irmão que Jesus decidiu não curar. Existem esses, sabe? Existe. E não é pecado. Não é porque a pessoa está em pecado, não. É porque todo crente morre um dia. E chegar para esse irmão e falar: meu irmão, daqui a pouco nós vamos estar juntos. Do consolo que existe daqueles que sabem que estão passando pelo vale da sombra da morte, mas não teme, porque Jesus está sendo o bom pastor. Transformação é um outro ponto. Não tem como nós sermos discípulos e não passarmos pela transformação. Em Mateus 3:8 diz: deem fruto que mostre o arrependimento. Amados, é bem isso que nós estávamos falando. O arrependimento, ele vai gerar transformação. E é visível essa transformação, há evidências dessa transformação. Há um fruto disso, cada um vê, é fácil. Você vê uma pessoa arrependida porque ela muda. Porque a palavra de Deus diz assim: como uma árvore boa pode dar um fruto ruim? Como? Não é possível. E é o que o Senhor diz aqui: deem fruto que mostre o arrependimento. Você quer um bom discipulador que analisa o discípulo quando diz que se arrependeu, é o fruto que ele vai dar. Simples assim. Atos 26:20 diz assim: preguei em primeiro lugar ao que estavam em Damasco, depois ao que estavam em Jerusalém, em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Então, assim, não é o choro que vai nos convencer, não é falar que vai nos convencer: estou muito arrependido, estou muito arrependido. Amados, o que vai falar sobre o teu arrependimento é a transformação. É tão lindo ver a transformação que Jesus faz. Às vezes eu estou num discipulado, e o discípulo que eu estou ali no discipulado, está falando de um discípulo. E às vezes esse discípulo que ele está abrindo o coração, está fazendo a mesma coisa que esse discípulo fez um dia. E eu estou sabendo disso, porque discipulei naquele problema lá. E aí vem: meu Deus, porque eu não aguento? Você acredita que eu falo? Aí eu vou ouvindo. Aí eu penso: meu Deus, mas ela era igualzinha. Só que sabe o que é o mais incrível? O inconformismo daquela pessoa revela que ela foi tão transformada, que aquilo não faz mais parte da realidade dela. É uma realidade tão distante que ela nem se lembra que um dia ela foi assim. E aí é um momento de eu falar isso e falar assim: minha irmã, olha só, deixa eu te lembrar de uma coisa aqui. Você lembra? Uau, é mesmo? Nossa, eu já fui assim, eu já fiz isso. Eu acho isso maravilhoso. É uma conversa boa, porque demonstra o quanto a pessoa é transformada. E aí, claro, ela vai ser ministrada para ter muita misericórdia, como um dia eu tive com ela. Olha que coisa boa. Mas é assim, é isso.
isso sobre o Evangelho, essa transformação, transforma ao ponto de você já nem mais se ver daquela forma. E aí, um discípulo, então, passando por esse processo de arrependimento, ele vem e desfruta de uma vida abundante. Aí sim, aí vem a vida abundante, que é algo maravilhoso. Colossenses 1:3 diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado Jesus. Pensa, meus amados, que vida abundante é essa? Em João 10:10 diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Efésios 3, de 20 a 21 diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Essa abundância de vida. Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Aquele que nos amou, nos ama e nos amará para todo sempre. Ele não é inconstante, ele não é volátil, ele não é vulnerável, ele é fiel e ele é fiel até o fim. Até o fim. 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 8 ao 11, diz assim: e Deus é todo poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá, e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Olha que coisa mais maravilhosa. E o Senhor nos dá para que possamos dar, e o Senhor nos supre para que possamos suprir, e o Senhor vem e transborda os nossos celeiros para que a gente tenha. É sempre sobre o outro, é sempre para o outro. Amém? Então, saindo um pouco desse raio-x de discípulo, a gente vai para esse segundo momento, que é o que significa discipular. Uau! O que é ser um discipulador? Pode pôr aí. O próximo slide. O que é... Não, volta uma só, antes dessa. O que é ser um discipulador de Cristo? É viver uma vida dedicada para o próximo. Eu queria fazer um exercício aqui com vocês. Vamos imaginar um cenário aqui. Imagina a gente aqui, lá no mercado, referência, um mercado bom, um mercado que a gente sabe a procedência, o mercado Oliveira dos nossos irmãos, da Carla e do Oliveira. Pensa, gente, num açougue top. Se você não conhece, vai, fica lá no bairro Brasília, Mercados Oliveira, é muito bom. E o açougue deles é fantástico.
De repente a gente está lá no Mercado Oliveira e vem uma mega de uma promoção. Sabe quando sai no microfone assim? Promoção relâmpago, picanha a R$19. Fica a dica. Aí, galera, pensa num povo que vai correr. E pensa na cena de todo mundo se atropelando. Eu fico imaginando a cena da galera levando o carrinho enchendo de picanha. É picanha, é picanha, é picanha. Tudo aquilo que foi prometido ia acontecer, olha só. Picanha. E aí, a galera se atropelando, se amontoando, aquele fuzuê. Gente tomando cuidado para não cair, porque se cair, corre o risco de ser pisoteado. Picanha R$19 o quilo. Eu sei que é engraçado. Mas em momentos assim, fica muito claro, não é? O quanto a gente é autocentrado. Em momentos assim fica muito claro, é muito explícito a nossa natureza egoísta. Em momentos assim a gente percebe de maneira chocante o quanto a gente vive uma vida centrada em nós. E assim é até fácil. Mas meus irmãos, vamos fazer um exercício e parar para pensar. Por exemplo, vindo para cá, aonde você estacionou o teu carro? Aonde você sentou? Quem você cumprimentou? O que você fez ao percorrer aqui? Toda segunda-feira quando você sai da tua casa, o que está no teu coração? Você pensa no próximo? Você tem a intencionalidade no teu coração de falar assim, hoje eu vou lá naquele mercado, porque tem um caixa que eu quero muito que aquela pessoa conheça o Senhor Jesus. Você frequenta alguma padaria só porque o pão é muito bom ou porque tem alguém ali que você tem orado para que ela conheça o Senhor? Parece muito agressivo dizer, mas às vezes a nossa vida é exatamente na dinâmica do supermercado. A gente dá todos os passos e movimentos pensando naquilo que vai ser bom para a gente. Indo nos lugares que serão bons para nós estarmos. Não indo para lugares que não serão bons. Não indo às vezes na casa daquela pessoa que é chata. E ali você vai ser um sacrifício vivo. Fala, Senhor, eu vou. Quantas vezes, amados, essa vida autocentrada tem nos impedido de vivermos a proposta que nos é proposta. Porque a proposta que nos é proposta é de nos assemelharmos ao Senhor Jesus, e Ele é o Mestre, e Ele se entregou por nós, e Ele foi o servo dos servos. Vamos abrir lá em Mateus 10, 45. Estou acabando, está precisando, né? Estamos acabando. O marido já está agoniado. Desculpa, gente. Marcos, 10, 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Uma característica de um discipulador é uma característica de servo. Servir assim como Cristo nos serviu. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15,
Paulo diz assim: assim, de boa vontade, olha só o que ele diz: por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente, visto que os amo tanto, devo ser o menos amado? Devo ser menos amado? Aqui então, o apóstolo Paulo diz que há um desgaste, que há uma luta, que é assim se entregar em prol do próximo. Então, resumindo, para ser um discipulador genuíno, para ser um discipulador verdadeiro, se você de repente olha para você e fala assim: eu não estou conseguindo levar as pessoas a Cristo, porque fora de uma organização eclesiástica, e tem aqueles que são chamados de discipuladores, a palavra ide, fazei discípulo, é para todos nós. Todos nós temos essa incumbência de ir proclamar as boas novas do Evangelho. E meu amado, então, todos nós aqui fomos chamados a sermos discipuladores. Está entendendo? E se de repente você está frustrado com um tipo de discipulador que você está sendo, eu quero te dizer que a saída dessa frustração é: se torne um bom discípulo. Porque é impossível você ser um mau discipulador, um discipulador que deixa a desejar, se você for um bom discípulo. O segredo de ser um bom discipulador é ser um bom discípulo. Porque todo aquele caminho que nós fizemos aqui, de obediência, de renúncia, de transformação, tudo isso, se nós passarmos por isso, é uma boa escola do discipulador. É esse o caminho. Quando nós encontramos no nosso coração que nós estamos renunciando, que nós estamos nos arrependendo, que existe uma obediência no nosso coração, em fazer a vontade do Pai, que a vontade do Pai se tornou mais importante do que a nossa vontade, é impossível a gente viver uma vida autocentrada. É impossível a gente não dar passos pensando no próximo. É impossível a gente entrar dentro do supermercado só para comprar a nossa bolacha gostosa e não olhar em volta. Um dia fui com uma discípula minha no supermercado, eu e ela. Chegamos no mercado, já estou encerrando. Chegamos no mercado, a gente foi pedir pão. De repente ela olhou para a mulher do pão e falou: eu tenho algo para falar com você. A mulher saiu de trás do balcão do pão. Quando eu olhei, a mulher em prantos, orando com uma discípula minha. Eu me aproximei e ela teve uma palavra de revelação da filha daquela mulher, do que estava acontecendo dentro da casa dela. E ela disse: quando eu olhei para você, eu sei que você está passando por isso e aquilo. E de repente, no meio do supermercado, estava lá uma crente orando por uma outra pessoa. Movimentos que acontecem dentro da igreja. Às vezes tem líderes movimentando alguma coisa em direção a um irmão, em direção a uma necessidade, e não tem engajamento. Eu quero te dizer uma coisa: um dia pode ser você que precise. Você já parou para pensar nisso? O quanto nós temos a nossa vida voltada para nós. E o quanto nós temos que sair desse lugar. Hoje é dia de ceia, olha que maravilha.
Hoje é dia de experimentarmos dessa comunhão maravilhosa, dessa conquista do sangue do Cordeiro, que nos fez sermos família. E sabe o que Ele espera, amados? Sabe por quê? Jesus tem uma música americana que fala que o Senhor tem uma big table, uma mesa muito, mas ela é muito grande. Uma mesa muito grande, tem espaço para muita gente, tem 85 mil pessoas aqui nessa cidade, e a mesa de Jesus cabe isso e muito mais, cabe isso e muito mais. Todas as vezes que você senta à mesa e come, você pensa naqueles que não estão sentados à mesa dele. O quanto precisamos pensar, estou aqui ó, degustando dessa coisa maravilhosa que é o Evangelho, dessa conquista de Jesus, o quanto Ele fez por mim, o quanto Ele está fazendo pela minha família. Ontem mesmo eu estava conversando, é maravilhoso ver frutos de discipulado. Eu conversei com uma discípula essa semana, ela falou assim, como valeu a pena obedecer, pastora, olha o que nós estamos vivendo, olha o que nós estamos colhendo como família. Esses dias, dirigindo para casa dos discípulos, a gente olhando a casa que eles estão, como eles estão vivendo, como que está a dinâmica da vida da familiar, e a gente fala, uau, Jesus, como Tu és lindo. Amados, nós precisamos apresentar para aqueles que estão lá fora, que vão morrer, que vão padecer. Entende que não tem essa água, que não experimentou da água. Jesus tinha um caminho até chegar a Samaria, até chegar onde Ele queria. Samaria não estava no trajeto mais perto do destino de Jesus, mas Ele resolveu fazer o caminho mais longe para se encontrar com a samaritana, porque Ele sabia que Ele precisava alcançar o coração daquela mulher e daquela cidade. Então, meus amados, se for necessário fazer a rota mais longa para apresentar o Evangelho, faça! É disso, essa é a proposta. Não vamos nos conformar com esse mundo. Esse mundo pensa em você, no que é bom para você, no que é melhor para você. E eu digo mais, mulheres que estão em terapia, eu estou cansada de ouvir, a minha terapeuta falou que agora eu preciso pensar em mim. Isso não é cristianismo. Não é. Isso não é de verdade. A gente tem que pensar em nós, mas existe uma medida, existe um equilíbrio. A gente precisa pensar nos nossos filhos, a gente precisa pensar nos nossos maridos, a gente precisa pensar em quem está perdido. Tem um monte de gente para a gente pensar, não é só na gente não. Isso é uma mentira do diabo. É uma mentira do diabo essa história agora. Pense no que é bom para você, se concentre em você, naquilo que é bom para você. Não, isso é uma estratégia diabólica dessa era. Vocês estão entendendo? Glória a Deus, glória a Deus. O Espírito Santo quer se mover aqui. A gente vai fazer uma oração. Eu sei que o culto precisa continuar. Me perdoa pelo atraso, me perdoa, mas vocês estão bem? Está tudo bem? Vocês estão entendendo que a palavra de Deus diz assim, nem só de pão vive o homem? Vocês entendem a profundidade disso? Existe um alimento espiritual hoje aqui para a gente se alimentar. Existe um banquete aqui para a gente comer. Vocês estão entendendo isso? Glória a Deus. Eu amo essa igreja porque ela é muito espiritual. Vocês são muito espirituais. Vocês estão aqui, ó, sentados, atentos, comendo. Ninguém se levantou às 11h30. Está todo mundo aqui. Glória a Deus pela tua vida, meu irmão. O Senhor está vendo o teu coração de fome, de sede pela palavra de Deus. Aleluia. Oh, que bênção, que maravilha. Você que quer receber mais do Espírito Santo de Deus, você que entende que essa palavra precisa ser verdade no teu dia a dia, você que fala assim, Senhor, eu preciso viver todos esses processos, eu não simplesmente apertei um botão, mas eu abri o meu coração, eu quero te seguir de verdade, eu quero ser conhecida como um seguidor de Cristo, pagando todo o preço que é necessário pagar para segui-lo. Se essa pessoa, e você se coloca de pé, vamos orar.
que possamos sair de nós mesmos, que possamos sair de nós mesmos, porque o maior inimigo que nós temos somos nós, é o nosso conforto, a nossa comodidade, o nosso egoísmo, a nossa vida autocentrada. Nos ajuda, Senhor, a nos libertarmos de nós, a irmos para fora. Como diz o significado da igreja, chamados para fora. Que possamos ter esse olhar, que possamos amar ao próximo, que possamos te amar como é requerido, que possamos alcançar todos os requerimentos de discípulos de Cristo, de seguidor de Cristo. Queremos estar ali na tua lista de seguidores, Jesus. Queremos estar lá. Queremos ser reconhecidos como aquele que te segue. Oh, Jesus, nos ajuda. Nos ajuda. Nos ajuda na semana, no dia a dia, na segunda, na terça, na quarta. Nos ajuda com um olhar de compaixão, de amor, de renúncia, de obediência, de transformação, para que a vida abundante venha e eu perceba que é abundante, e eu sinta essa abundância, porque a tua proposta de abundância, ela é tão plena, ela é plena, ela é plena, há uma plenitude no Senhor, que possamos entender essa plenitude, para que não haja distrações no nosso coração, para que a gente não se engane com conquistas enganosas, mentirosas, supérfluas, banais. Oh, Senhor, é tanta gente milionária se matando, porque essas pessoas que se matam entenderam que não são coisas que traz felicidade, que não são coisas que traz completude. Quanta gente em depressão com tudo, mas falta aquilo que é tudo, que é o Senhor. Como diz um outdoor na cidade, sem Jesus, como que é? Nada é tudo. Que fala, tudo é nada sem Jesus. Tudo é nada sem Jesus. Que Deus abençoe esse irmão que sempre coloca esse outdoor na cidade. Tudo é nada sem Jesus. Que essa seja a realidade do nosso coração, que esse seja o slogan do nosso coração, que a gente não se engane, que a gente não se distraia, mas que o nosso coração possa estar fitos no Senhor Jesus, e que nós possamos com diligência cumprir o seu mandamento, que é: ide em todas as nações, pregai o evangelho e batizai-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que essa comissão o Senhor possa receber o nosso sim. Se você entende que você foi comissionado a ir e pregar as boas novas, eu quero, como um ato profético, que você diga assim: eu digo sim para o Senhor Jesus. Fala assim: Senhor Jesus, nessa manhã eu digo sim para o teu chamado. Me ajuda a me tornar obediente, que eu aprenda a renunciar, que eu possa me transformar, me arrepender, para que a vida abundante proposta pelo Senhor seja alcançada na minha casa, na minha vida e no meu coração, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor.